Ok, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o MySQL Workbench. Já baixei, já está instalado na minha máquina, inclusive essa versão aqui. Vamos olhar qual é a versão que eu estou usando aqui. Eu estou usando exatamente a versão 8. Então, se o seu for um pouquinho diferente, talvez seja diferente da minha versão, mas todos fazem basicamente a mesma coisa. Tá bom? Então, basicamente, ele tem duas opções, que é a opção aqui para codificação e a opção para modelagem. Caso você já esteja no SQL e queira mexer aqui, basta você clicar nesse botão mais aqui para adicionar uma nova conexão. Inventa um nome para cá, sei lá, conexão local, conexão do USB Web Server. Você coloca um nome aqui para você identificar essa conexão. Aqui já está localhost, esse é o IP normal para identificar a própria máquina. A porta, o usuário e a senha. Se você já quiser salvar a senha, você clica aqui, digita a senha e ele já vai aqui. Você pode clicar em testar. Se tiver tudo certinho, ele vai dar um verdinho aí, senão ele vai dar aqui com o meu falha, porque eu não tenho nenhum servidor no momento. Vejam que eu já tenho várias conexões aqui que eu criei anteriormente, algumas para a internet, outras local, tá, na minha rede, e estão todas aqui descritas. E por fim, aqui em modelos, você pode criar os modelos físicos, e é isso que eu vou fazer agora, mostrar um pouquinho da modelagem física para vocês. Tá certo? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em mais para criar um novo modelo físico. Aqui eu não preciso me preocupar, ele já pergunta o nome, algumas coisas você pode até mudar aqui, tá? Dando 2 cliques aqui, DB alguma coisa, você botar o nome do banco. Mas o mais importante para a gente é aqui a parte de diagrama, que você pode adicionar clicando aqui, ó, 2 cliques, vou adicionar um novo diagrama. Essa é a tela de diagramas do MySQL Workbench. O que tem de importante aqui? Esse aqui é a seta para selecionar algum objeto, esse é só para eu mover na tela, tá? Para eu sair do canto, apagar alguma estrutura. Aqui eu tenho apenas uma camada, somente para deixar bonitinho aqui na tela, tá certo? Aqui são objetos de texto, então uma observação, algo que você queira colocar, uma imagem, e vamos para o que importa mesmo, que é para inserir tabela. Então vou clicar aqui, vou clicar uma vez na tela e ele já inseriu. É importante que você não mexa no tamanho dessa tabela aqui, tá certo? Porque o tamanho dele é automático. Então você pode criar quantas tabelas desejar. Clicou aqui, clicou na tela, ele vai criar. Aqui eu tenho a opção de View, não vamos usar View agora. E eu tenho ainda rotinas, tá certo? Então também não vamos utilizar. Tem várias opções de ligação aqui. 1 para 1 pontilhado, 1 para 1 linha reta. Olha só, pontilhado ou linha reta. Aqui eu tenho 1 para N pontilhado e 1 para N linha reta. E aqui eu tenho N para M, que é a mesma coisa do nosso muitos para 1, muitos, N para N, tá certo? Aqui em inglês eles chamam de N para M, tá certo? E tem um N com a escolha de coluna. Bem, o que a gente vai usar disso tudo aqui? A gente vai utilizar 1 para 1 e 1 para N, esses dois primeiros, somente pontilhado. Ah, mas se eu colocar errado, dá para editar e transformar em um em outro. Às vezes você vai precisar de um desse daqui, mas dá para fazer manualmente. Use esses dois primeiros aqui que vocês não se confundem. Então, basicamente, o que tem dessa monte de coisa? Cria a tabela, 1 para 1, 1 para N, acabou, é o que vamos precisar. Depois você criar a sua tabela, você dá 2 cliques aqui na tabela e você pode definir o nome, TB clientes. Lembrando que nome de tabela a gente comumente coloca tudo minúsculo, todos os itens aqui no banco de dados vai ser tudo minúsculo e começado com TB, que é a abreviatura de table em inglês. E aí agora você aqui embaixo, você vai digitar os nomes relativos das colunas. Então, por exemplo, clique código. O item principal, que vai ser identificador, geralmente a gente chama de código. Alguma coisa código, tá certo? Isso é a nomenclatura Oracle, que assim estabelece, como vocês já viram nas aulas anteriores. Então aqui eu chamo de clique código. Se a tabela de bairros, por exemplo, vamos pular para outra aqui. Vou dar 2 cliques nela aqui, vou chamar de TB bairros. Então eu vou chamar de by underline código. Certo? E vou criar outra aqui chamada by underline bairro. Ok? Então lembrando, respeitando a nomenclatura Oracle aqui.
Já tem algumas opções, tem muitas opções aqui, mas basicamente chave primária, not null, ou seja, não pode ser nulo, é obrigatório. Eu acho que o nome do bairro é obrigatório, né? Não pode existir um bairro cadastrado sem nome. Então eu vou marcar como not null. PK é a chave primária, eu só marco esse. Como o código do bairro vai ser automático, eu também vou marcar AI, auto incremento. Ok? Então numeração automática. Os demais, unique, é para criar um registro à parte, e essa chave à parte criada aqui vai ser apenas um índice para evitar repetição, unique. Aí B, binário, aí esse UNF, o F é unsigned data type. Bem, na prática eu não uso nenhum desses aqui, tá certo? Aqui a gente não usa, muito raro. Eu usei, mas é muito raro. Zero fio também, não precisamos colocar. E aqui é uma coluna, um G que eles chamam aqui, que é um generated, uma coluna gerada, tá certo? Que vai ser calculada baseada no cálculo de outra coluna. Então, por exemplo, você tem uma coluna para a idade, aí eu uso a data para fazer um cálculo, pego a data de hoje, multiplico e chego na idade. Então eu criaria a coluna, mas essa coluna é automática. Ela vai ser sempre exibida, mas ela é baseada num cálculo, tá bom? Bem, aqui ó, vou deixar not null para os dois e PK. Aqui, claro, tem que escolher o tipo. Olha quantas opções de tipos a gente tem aqui, muita coisa. Lembra lá o tipo que você quer usar. Vou deixar aqui varchar 45. E agora clientes, vou dar 2 cliques aqui, vou ter que botar algumas informações também, o clinome, o código já foi. Cli data nask. Bem, eu tenho que abreviar, eu tenho que deixar enxuto esse daí, mas também não posso abreviar demais. Tem gente que bota cli DTN. DTN, o que é DTN? Data de nascimento. Bem, só DTN não comunica muita coisa. O ideal é você deixar o mais claro possível, mas reduzindo e enxugando o nome. Tá certo? Então, use bons nomes. Data de nascimento, ela é uma data. Então, eu vou botar aqui como date. Ok? CLI data cadastro. Seria a data que essa pessoa se cadastrou. Tem um outro tipo do banco, tipo de dado no banco, que é isso aqui, ó, timestamp. Ele recomenda botar alguma coisa de parênteses, mas eu não vou botar, deixar um timestamp puro. Timestamp é o quê? Um campo específico para data e hora. Então, ele vai dizer exatamente dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milésimo de segundo, exatamente que isso aconteceu. Isso é muito bom para saber quem se cadastrou primeiro, exatamente o que aconteceu. Então, é legal. Não posso fazer isso com data de nascimento, porque timestamp só funciona com datas mais novas. Então, se um cara nasceu lá na década de 70, 60, ele vai tentar botar um timestamp, vai dar erro. Então, date para data de nascimento e datas de acontecimentos no sistema, o timestamp vai ser suficiente. Tá bom? Ah, eu posso botar o CLI by código, professor, que é o código do bairro? Não. Aquela que é a chave estrangeira, a gente não coloca agora. Bem, eu vou botar tudo como obrigatório aqui. E vou botar essa como auto incremento, tá? Que é o CLI código. Terminei aqui. Mas não vou cadastrar ainda a chave estrangeira. E como vai funcionar isso? Você vai clicar aqui no 1 para N. Vai clicar na tabela que vai receber o registro. Ou seja, aqui, ó, cliente. Ao cadastrar o cliente, eu quero que ele apareça o código do bairro também. Não é o contrário. Na hora de cadastrar um bairro, eu não tenho que dizer que todo mundo que mora nesse bairro. Olha o absurdo. Se tiver 1000 pessoas morando no bairro, ao cadastrar o bairro, eu já tenho que dizer quem são os 1000. Não, né? Então, a lógica é que esteja aqui. Então, eu clico uma vez aqui e uma vez aqui. E ele já vai inserir aqui. Se você fez o contrário, é só dar um Ctrl Z ou clicar aqui e excluir, apagar essa ligação e fazer novamente. Tá certo? Então vou apagar aqui, fazer novamente, pontilhado daqui para cá. Então vou dar 2 cliques e vou renomear isso daqui. Tá errado. Eu tenho que colocar o nome correto, que nesse caso é CLI by código. Tá, ele aí. Ele já vem com o tipo certo, já vem obrigatório, já vem aqui bem definidozinho, mas você ainda pode vir aqui nele, tá certo? CLI by código e dizer, ah, não quero que ele seja obrigatório, eu não quero isso, aquilo. E você pode definir. Eu devo ter mexido aqui no tamanho dele, baguncei, não está mais automático. Então, tive que aumentar para ver aqui. Tá show de bola. É assim que se mexe no Workbench. Terminou. Quer exportar?
arquivo, export, você pode exportar para PNG, tá bom? Tem uma coisa muito legal aqui no Workbench, é que ele gera código também. Claro que a gente vai aprender isso mais na frente, vai fazer nosso próprio código, e ele gera um código bem sujo, tá certo? Então, quando você bota aqui, ó, exportar SQL Create Script, então você pode usar aqui, ele já vai dar o comando Create para isso daqui, ó. Então, olha só, dei 2 next aqui, já está aqui, ó, os Create Tables completinhos aqui. Tá certo? Então você já pode utilizar. Claro que ele está cheio de lixo, cheio de coisa aqui que a gente refaria, não faria dessa forma para simplificar. Mas olha que maravilha, ele já me dá o código SQL disso daqui. É para isso que a gente usa o Workbench. Eu já ia dizer, é para isso que eu pago. É de graça o software, a gente não paga nada, mas é maravilhoso, tá certo? Esse software aqui é uma mão na roda para qualquer desenvolvedor que faça bancos de dados. Ok, pessoal? Então, é essa a forma de mexer. O N para N a gente nunca usa porque ele vai criar uma tabela no meio. Então, imagine que eu tenho essas duas aqui, eu vou botar uma aqui para cá. Olha, ele cria uma tabela no meio. É tipo aqueles dependentes dos clientes. Ele já cria, já traz aqui, já deixa ela como primária e estrangeira ao mesmo tempo. Olha só que legal. Ela é chave estrangeira, mas é primária também, e é por isso que fica com essa chave vermelha aqui, tá certo? Para dizer que ela é primária e estrangeira ao mesmo tempo. Estrangeira são essas vermelhinhas e a primária é a chave amarela. E aqui ele juntou as duas coisas, chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. Aqui percebam que está pontilhado, por quê? Porque quando a chave veio para cá, ela não se tornou primária. Então, se você der 2 cliques aqui, e disser que essa colega aqui é primária, ó, olha só o que acontece. A linha fica lisa aqui, ó. A linha ficou reta, porque ela virou agora, ó, chave estrangeira e primária ao mesmo tempo. Não é o caso. A chave primária dessa tabela é o CLI código. É a única coisa que não pode repetir, mas não tem nada a ver com um bairro. Como assim? Não pode ter 2 pessoas no mesmo bairro? Ou nesse caso aqui, o cliente ele vai se cadastrar 2 vezes, vai ter 2 pessoas com o mesmo código, mas morando em bairros diferentes, não faz o mínimo sentido. A única coisa que não pode repetir nessa tabela é pura e simplesmente o código do cliente. Eu quero que cada cliente tenha um código único. Então isso daqui está incorreto. Não é PK. Agora sim. Tá? Ele é só estrangeira. PK não é PK, não é Primary Key. Ele é apenas FK, Foreign Key. Fechou, galera? É assim que se faz. Qualquer dúvida, vocês falam, tá certo? E essa aqui é a explicação sobre o MySQL Workbench. Valeu, até mais!